Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de 10 absurdos. E esse a gente vai fazer um vídeo que foi bastante pedido pela galera, que são os 10 absurdos do Rodney Mullen. Ele é um cara que tem muito absurdo pra falar, já era pra ter saído o vídeo dele já. Mas antes de começar, a gente vai fazer uma rápida introdução a quem é Rodney Mullen, pra quem não conhece ou quem não sabe os detalhes assim, né, da vida dele. Rodney Mullen nasceu numa cidade do interior da Flórida e com 10 anos de idade ele começou a andar de skate por causa de um amigo dele, da vizinhança ali, que começou a andar de skate também. E ele andava com esse amigo, pegando o skate dele emprestado e tal, ele não tinha skate nessa época. E ele não tinha skate porque o pai dele era aquele típico pai bem rígido assim, aquele pai tradicionalzão. O pai dele era dentista e ex-militar, e o pai dele achava que skate não ia levar ele a lugar nenhum também, que skate era coisa de vagabundo, de drogado e tal, e que o Rodney também não ia ser bom no skate porque ele tinha um problema nas pernas. O nome do problema que ele tinha era pé de pombo, que os pés dele eram virados pra dentro, assim. E aí, por causa disso, ele não era bom em esporte. Inclusive, ele chegou a usar muleta quando era criança e tal, durante um tempo. Ele também usava umas botas nos pés também, que iam ajudando a melhorar esse problema, e ele conseguiu ficar melhor disso daí. E voltando na parte que ele começou a andar de skate, teve um Réveillon em 1977, o pai dele tinha bebido um pouco, então ele tava um pouco mais de boa, assim, tava bêbado. O pai dele tava bêbado. E aí ele ficou mais de boa, assim, em relação a deixar o Rodney andar de skate, mas tinha uma condição: ele só podia andar com todos os equipamentos de proteção, e ele também, se ele se machucasse, por acaso algum dia ele se machucasse, ele ia ter que parar de andar de skate pra sempre. Então no dia 1º, a skate shop lá da cidade dele tava aberta, eles foram lá, compraram um skate pra ele, e aí Rodney tinha o seu skate, não precisava mais andar escondido do pai, nem pegar skate emprestado, e aí ele começou a andar de skate. Só que como ele morava no interior, e era um lugar que assim, não tinha lugares para andar de skate, ele tinha na casa dele um chão liso. E era ali que ele andava, no chão mesmo, na garagem dele, porque nessa época assim, só tinha skate bowl, então a galera andava em piscina ou andava no chão reto. Então, por só ter esse espaço de chão para ele andar, ele começou a andar de freestyle, que era a segunda modalidade que o pessoal andava, era bowl e freestyle. E aí, só pra fechar essa parte mesmo da biografia, né, assim, do Rodney, ele virou skatista profissional aos 14 anos de idade, muito novo, inclusive, ele virou profissional novinho, quando ele ganhou um campeonato profissional, e aí depois dele ganhar esse campeonato, ele foi convidado pelo Stacy Peralta, que era um dos skatistas mais influentes da época, a se juntar ao time profissional da Bones Brigade, que era o principal time de skate também da época. E aí ele se tornou profissional e começou a competir profissionalmente. E agora a gente vai partir pros 10 absurdos, mas antes disso, deixa o like aí pra gente, pra fortalecer, rapaziada. Se você for novo aqui e não conheceu o canal também, você pode se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho pra receber as notificações. E sabe que a gente posta vídeo aqui no canal toda terça, quinta e sábado. Sábado é dia de gameplay e terça e quinta é dia de vídeo de skate. Então vamos começar aqui com os absurdos, a lista de absurdos. E o 10º absurdo foi a quantidade de manobras que ele inventou. Já que ele andava sozinho, só num chão liso, ele tinha que usar a criatividade dele pra fazer coisas legais ali com o skate, e ele acabou inventando um monte de manobras. E naquela época também não existia manobra de skate. Tipo assim, o freestyle era uma parada bem crua, assim. Tanto que o skate de rampa também, ele não tinha muita coisa. O skate era uma parada muito nova ali, né? A galera tava meio que descobrindo as coisas, assim. E o Rodney foi inventando um monte de manobra. Na época até já existia o ollie, mas o ollie, o primeiro ollie que foi inventado, ele foi inventado no vertical. O ollie era tipo um aéreo mesmo, assim, sem bater o tail. E aí depois, o Rodney Mullen inventou o ollie no solo. Inclusive tem uma foto do ollie dele que foi capa da Thrasher. Quando ele inventou, virou capa da Thrasher. E ele, inclusive, quando inventou o flip, inventou sem querer. Você já viu isso? Ele tava tentando o ollie, e aí por algum motivo ele saiu de cima e o pé dele arrastou de lado, assim, arrastou pra diagonal, o skate girou ele e dá pra fazer isso também. A partir disso, inventou o flip. Mano, ele inventou um monte de manobra. Inventou 36 flip, switch 36 flip, sem saber o que era switch. Não existia switch naquela época. Você só andava diferente. Inventou 36 press flip, 540 shove, impossible, backside flip, half cap flip, enfim, a lista de manobras é gigante. E uma parada engraçada é que, tipo assim, como ele morava numa área rural, ele andava sozinho, né, isolado na garagem de casa, ele não tinha muito acesso ao mundo do skate de fora, assim. E quando ele ia aprendendo as manobras, ele nem sabia que ele estava inventando. E a galera também não sabia, ele não estava vendo essas manobras que estavam sendo criadas, né? E começaram a ver quando ele ia pros campeonatos, começou a fazer os vídeos e tal, e mostrava pra galera. Porque antigamente, pô, hoje em dia se inventar, você posta no Instagram, todo mundo já tá sabendo. Mas naquela época você tinha que mandar uma carta, um pombo correio. E o 9º absurdo agora tem a ver com campeonatos de skate, mano. O Rodney Mullen, ele só perdeu um campeonato de skate que ele participou profissional a vida inteira.
ele participou de 36 campeonatos e ganhou 35. E o único campeonato que ele perdeu, inclusive, é porque ele estava doente. Ele disse que ele perdeu porque estava doente. E perdeu, entre aspas, porque ele ficou em segundo lugar. Sim. Então, assim, só não ficou em primeiro. No resto, tudo primeiro lugar. E com essa quantidade bizarra, né, de vitórias que ele teve, de 36 campeonatos, ele ganhou 35, até hoje ele é o maior vencedor de campeonato de skate, porque não existe nenhum skatista participa de tanto campeonato assim e ganha tanto campeonato assim. Algum você vai perder. Nem o Nydia. Nem o Nydia, mano. E ele fala que ele só teve um sentimento assim de alegria de ter ganhado, tipo empolgação de ter ganhado o campeonato em primeiro lugar, no primeiro campeonato que ele ganhou. Porque nos outros ele sentia que ele só tinha meio que a responsabilidade e a pressão de manter aquela constância de vitórias ali, que ele tinha que continuar ganhando e continuar mantendo o lugar dele ali de primeiro lugar nos campeonatos. E o lance também é que era tipo um circuito, né, que tinha, e era o campeonato mundial, então não tinha outros campeonatos. Se ele ganhasse aquele campeonato, ele era o campeão mundial, e se outra pessoa ganhasse um próximo campeonato, aquela pessoa se tornaria campeã mundial e ele não seria mais o atual campeão mundial, né? Então era meio que tipo uma defesa assim de título mundial. Defender o lugar dele ali. Uma curiosidade sobre esses campeonatos é que durante um certo tempo, Rodney Mullen ele ficou meio que viciado em andar de skate, ao ponto de não comer direito, não dormir direito. A única coisa que ele fazia era andar de skate. Nem falar com as pessoas ele falava, ele só andava de skate o tempo inteiro. Isso começou a fazer mal para a saúde dele, e aí o pai, vendo isso, acabou proibindo ele de andar de skate e ele não pôde participar de campeonato. Ele ainda tinha 2 campeonatos para participar. O pai dele falou, tá, você vai participar desses 2 campeonatos e depois você vai parar de andar de skate, parar de participar de campeonato, você não vai mais andar de skate. Foi justo esse, né, o primeiro desses 2 campeonatos que ele participou foi o que ele ficou em segundo, porque ele tava doente, ele tava fraco, ele tava anoréxico, ele não tava conseguindo andar de skate direito. De tanto ele andar de skate, ele não tava conseguindo andar de skate direito. E aí depois, o próximo campeonato que ele participou, ele foi e ganhou, e ele tirou, os campeonatos eram com nota de 0 a 100, né, eram apresentações de freestyle, e ele tirou a nota 99, que foi a nota mais alta das competições. Acabou que quando ele foi proibido de andar de skate, não pôde mais andar de skate, ele acabou ficando pior, ele acabou ficando deprimido, a saúde foi piorando, ele ficou cada vez mais introvertido, enfim, o cara tava mal, e aí o pai dele viu de novo que ele tava pior e permitiu que ele voltasse a andar de skate, mas com uma condição, que era ele não voltar mais a competir. Então o campeonato, ele parou. E o pai dele fazia isso também porque ele via que o Rodney ele ficava se cobrando muito, querendo aprender coisas novas, querendo praticar, querendo aperfeiçoar. Dava pelo menos pra deixar ele andar de skate, pra ele ficar bom, mas ele não podia participar de campeonato. Que era a parte onde tinha mais a cobrança do negócio, era nos campeonatos mesmo. E aí depois de um tempo ele brigou feião com o pai, saiu de casa, foi morar no porão da avó, e aí, ele conseguiu, depois ele voltou a participar dos campeonatos, mas campeonato naquela época não dava grana nenhuma, o freestyle já tava meio que acabando assim, o street tava começando a surgir, e a galera toda tava saindo do freestyle e tava indo pro street ou pro vert, então os campeonatos de freestyle não estavam pagando nada, e ele mal tava conseguindo se sustentar naquela época. Oitavo absurdo agora é o fato de hoje ele ser um dos skatistas mais ricos do mundo. Além de ele ter deixado uma história absurda no meio do skate, ele é um dos skatistas mais importantes da história. Hoje em dia ele é um cara aposentado, não anda de skate mais profissionalmente, ainda é uma lenda no skate e é um dos skatistas mais bem-sucedidos do mundo. Hoje em dia ele é o 7º skatista mais rico do mundo e ele tem um patrimônio de 40 milhões de dólares. Isso dá 220 milhões de reais. E essa fortuna que ele fez, ela veio de vários lados, assim, tanto na parte de influência dele, tanto na parte empreendedora dele, tanto na parte de jogos. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouco também, vão ter outros tópicos aqui que a gente vai falar sobre essas coisas. E agora no 7º absurdo tem esse lado empreendedor dele, que o Rodney ele é um puta empresário, empreendedor e tal. Ele foi o cofundador da World Industries. A World Industries na década de 90 foi uma das principais marcas de skate, foi uma das maiores marcas de skate e foi cofundada por ele, né? Foi ele junto com o cara que ele ganhou o primeiro campeonato profissional. É o Steve Rocco, esse cara. Na época, ele era o maior nome do skate freestyle e veio um garoto de 14 anos e ganhou dele. O cara ficou muito puto na época, só que depois eles começaram a competir juntos e tal, não sei o quê. E eles foram se aproximando e criaram a World Industries. A World Industries era uma marca de shape, mas conforme o tempo eles começaram a fazer distribuição para outras marcas e acabaram dando origem à distribuidora Dwindle, que existe até hoje,
mas que naquela época ali foi realmente a maior marca de skate dos anos 90. Quer dizer, a maior empresa de skate dos anos 90. E depois de um tempo, a Dwindle e a World Industries, elas foram vendidas pra Globe, que era uma marca gigante na época de tênis, até hoje mas naquela época eu acho que era maior ainda, e foi vendida por 46 milhões de dólares. Aí sim, o Rodney virou milionário. Depois, em 2003, Rodney Mullen, junto com Daewon Song, fundou a Almost, que é uma marca de shape que tem até hoje aí, que foi durante um tempo uma das maiores marcas de shape também, e que inclusive trabalhava com algumas tecnologias nos seus produtos, nos shapes e tal, que foi o próprio Rodney Mullen que inventou. Aquele lance do Double Impact, né? Tinha Uber Light. Eu já usei um shape Double Impact, inclusive, que ele tem uns círculos assim em volta da base do truck. E, mano, mó doideira, eu não fazia ideia que o Rodney Mullen era um inventor da tecnologia dos shapes da Almost. Inclusive, além dos shapes da Almost e tal, né? Ele inventou o formato do truck da Tensor. Então, assim, o cara, ele é um gênio pra tudo que é lado. É pra criar manobra, é pra ser empreendedor, é pra criar, tipo, tecnologia, design de produto, enfim. Inventor. O próximo absurdo é uma coisa que fez com que a popularidade dele aumentasse ainda mais. E aí muito pra galera, assim, a massa geral, a galera que tá fora do skate, quem não é skatista também, todo mundo conhecia Rodney Mullen, porque ele participou de praticamente todos os jogos do Tony Hawk. Ele só não estava presente no primeiro, mas assim, Tony Hawk 2, 3, 4, Underground 1, Underground 2, American Wasteland, Proving Ground, todos os jogos, inclusive o mais novo e tal, Project 8 também, todos têm o Rodney Mullen. É um dos personagens com que a galera sempre gosta de jogar. Ele ficou muito popular por conta da série de jogos do Tony Hawk. Mano, inclusive eu tava vendo uma entrevista dele que ele fala que ele sempre gostou de andar de skate de madrugada. Ele só andava de skate de madrugada e sozinho. Ele não gostava de andar em público e não gostava de andar de dia. E aí teve uma vez que ele tava andando numa área que era de gangue e ele não sabia. E aí a gangue foi lá abordar ele pra bater nele, pra expulsar ele do lugar, tá ligado? E os caras reconheceram ele do jogo, porque ele era o personagem que os caras usavam pra jogar o Tony Hawk. E aí os caras ficaram pedindo pra ele mandar as manobras que eles gostavam de jogar no videogame. E o cara ficou lá a noite inteira com os caras da gangue e ele mandando as manobras. Devia estar morrendo de medo. Tremendo. Mas, assim, tava lá com os caras da gangue e se safou. Podia ter apanhado, mas não, era o Rodney Mullen. Podia ter apanhado, morrido, mas não, andou de skate, mandou manobra. Agora a gente vai pro quinto absurdo, e o quinto absurdo é realmente uma parada absurda, é uma parada bizarra, que o Rodney teve uma lesão muito grave na perna dele, e com essa lesão, o tecido calcificou o fêmur dele com a pelvis, então meio que o fêmur juntou com a pelvis. Pra quem não sabe, o fêmur é tipo a coxa e a pelvis é a virilha. Então o osso dele calcificou e ele tava perdendo o movimento da perna. E os médicos falaram que aquilo não tinha cura, era incurável, e a única solução pra aliviar aquilo, mas que mesmo assim ele não poderia andar de skate, era fazendo um procedimento muito doloroso que ia quebrar o fêmur dele e deslocar a parada e tal, enfim. Era uma parada brutal. E aí o que os médicos disseram pra ele é que ele tinha esse problema e que ele não ia poder voltar a andar de skate. Então ele começou, por conta própria, a tentar algumas técnicas e alguns métodos de liberação miofascial, uns métodos bem agressivos, assim, alguns movimentos que ele tentava fazer, só que ele acabou... Cara, é muito absurdo isso. Ele acabou conseguindo se curar quando ele botou o pé dele preso na roda do carro dele e ele foi torcendo o corpo dele, forçando esse... Ele conseguiu forçar exatamente no lugar que ele precisava forçar, né? E aí ele ficou forçando essa calcificação entre o fêmur e a pelvis, e ele ficou fazendo isso tipo por 2 anos e meio, até que um dia ele tá lá com o pé dele preso e torcendo o corpo assim até que... Mano, ele quebrou o osso dele no local que precisava ser quebrado. E é isso. Ele se curou, continuou andando de skate. E o jeito que ele fez foi diferente do que os médicos iam fazer, né? Porque ele quebrou meio que a parte que tava fundida, assim, o tecido mesmo da parada. Quando ele quebrou esse tecido, ele liberou o movimento. Na hora, né, que ele conseguiu quebrar, ele ficou enjoado, assustado, passou mal, enfim. Em entrevista ele fala que quando ele ia fazer isso, a esposa dele não podia nem ficar junto, porque era uma parada muito agoniante mesmo, assim. E quando isso aconteceu, depois de ter passado, né, adrenalina e tal, o susto, não sei o quê, ele começou a ver que ele tava com o movimento da perna liberado, conseguia pular e tal. E aí ele ficou amarradão, que ele viu que ele poderia voltar a andar de skate, contrariando todos os médicos e fazendo um tratamento que ele mesmo fez, assim, por ideia dele. Esse absurdo tinha que estar no primeiro lugar, na moral. Só que por conta de ordens cronológicas
lógicas de coisas que a gente vai falar, tá no quinto. Mas na moral, o cara é gênio até pra se curar. O quarto item da lista, que por conta de toda a sua carreira e por conta de tudo que ele já fez no meio do skate, ele acabou sendo uma pessoa muito relevante e acabou se mostrando uma pessoa muito inteligente também, mesmo fora do skate. E ele foi parar até em palestra do TED Talk, aquelas palestras que só os caras gênios fazem. Ele tem algumas palestras que ele mesmo fez no TED Talk. E além do TED Talks, ele deu várias outras palestras para empresas importantes, assim, até para Apple ele já deu palestra. E ele virou aquele cara de palestra que falava sobre skate, inovação, criatividade, força de vontade. É uma parada que, tipo assim, o TED Talks, pra quem não conhece, mano, é a principal parada de palestra, assim, que tem. São uns vídeos de 18 minutos que só a gente relevante mesmo no que faz vai. O Rodney, ele acabou se tornando um palestrante, mano, requisitado. E ele fala bem, mano, ele fala muito bem. Cara, ele é um bom palestrante. Ele se expressa bem, ele passa a mensagem muito bem. O cara é um gênio. Agora, partindo pra terceira posição aí dos nossos 10 absurdos. Antes disso, deixa o like aí, rapaziada. Você pode se inscrever no canal. A gente tá trazendo essa lista aqui que é quase que uma biografia para completar essa aí sobre o Rodney Mullen, que, cara, é um dos maiores skatistas de todos os tempos. Então, deixe sua força aí. A gente tá quase chegando em 1 milhão de inscritos. Se inscreve aí e vamos pra terceira posição aqui, que é o fato dele ser considerado pela maioria dos skatistas, não só skatistas, pessoas de fora do skate também, pessoas influentes no skate, considerado o skatista mais influente de todos os tempos. Rodney Mullen acabou sendo conhecido pra galera como o Godfather, o padrinho do skate, por conta de todas as manobras que ele inventou, por conta da forma que ele mandava as manobras também, que ele sempre andava de skate, tipo, de uma forma muito descontraída. Eu lembro que uma coisa que eu gostava muito de ver ele andando é que toda vez que ele acertava a manobra, ele ria. Sim. Assim, felizão, mó sorrisão na cara, remando pra mandar a próxima. Então, assim, é um cara que contagiou muita gente e sempre foi muito influente no meio do skate. E só desses absurdos também, né, que a gente trouxe pra vocês ao longo do vídeo, dá pra perceber que não tem porquê ele não ser o cara mais influente mesmo do skate de todos os tempos. Ele literalmente revolucionou a forma com que as pessoas andavam de skate. O próprio street skate, o jeito que ele usava freestyle no meio do street, abriu a cabeça de muita gente ali para as possibilidades ali, o que se pode fazer no skate street. Inclusive, mano, uma curiosidade aqui, teve essa transição, né, do skate freestyle pro skate street, e o Rodney, ele não sabia andar de street, ele não andava nos obstáculos, ele andava de freestyle, e ele era muito ruim no street. E a galera chegava tipo assim, ah, você é o Rodney Mullen, né, você é o melhor skatista do mundo. E aí via ele andando street e tipo assim, tá, mas o que tá acontecendo? Por que você não tá andando bem e tal? E como ele tava começando no street, era uma parada muito nova pra ele não era bom naquilo. E a galera meio que se decepcionava um pouco assim com ele, tá ligado? Não era a área dele o street, né? Mas ele acabou dando o jeito dele de integrar o freestyle que ele tinha com o street e acabou revolucionando tudo e sendo um dos melhores skatistas de street do mundo até hoje. É, porque isso foi bem no comecinho só, né? É. Do jeito que o cara era gênio, demorou muito pouco pra ele adaptar. Chegou meio perdido, mas pã, acabou. Só lembrar vocês aí, a galera que tá começando a andar de skate, saibam que a gente tem um skate para iniciantes, o link tá na descrição, que é o skate perfeito para você começar a andar de skate. O preço é bom, a qualidade é boa, a gente já lançou 5 modelos e tá vindo modelo novo aí também. Dá uma olhada na descrição aí, você que tá começando a andar de skate, pode confiar que o skate é bom. O segundo absurdo, então, penúltimo absurdo desse vídeo, são as videopartes do Rodney Mullen. A importância delas, na verdade, porque assim, as videopartes dele eram sempre as videopartes que todo mundo queria ver. E uma coisa interessante é que ele não participava de campeonatos mais. Então a galera só via, tipo, só ia a público as coisas que ele estava gravando e ele andando de skate nas videopartes. E sempre que ele lançava uma videoparte, ele trazia alguma inovação, alguma coisa nova que todo mundo ficava impressionado com ele andando de skate. E a videoparte era o momento das pessoas terem essa experiência de verem alguma coisa inovadora, alguma coisa nova vindo dele. Inclusive essa transição, né, dele do skate freestyle pro skate street saiu primeiro num vídeo da Plan B chamado Questionable. Quando ele entrou para a Plan B, o dono da Plan B, né, na época, ele não queria que o Rodney ficasse fazendo vídeo de freestyle. Ele queria uma videoparte de street do Rodney. E o Rodney não queria aquilo. Tipo, a condição dele participar do vídeo era que ele fizesse as manobras dele de freestyle. O dono da Plan B acabou convencendo o Rodney a mandar as manobras de street. Inclusive, ele foi o coach dele, o treinador dele na época, para ensinar e direcionar ele para as manobras de street, né? E aí acabou forçando o Rodney a fazer uma videoparte toda de street. Ele manda as manobras tipo nose blunt e tal, não sei o quê. E foi a videoparte meio que marcou mesmo, assim, ele saindo do freestyle
e indo pro street. Não só saindo de um indo pro outro, mas misturando os dois, né? Isso que foi bizarro. Mas se deixasse, o Rodney ia ficar lá fazendo as linhas Parado. dele de 1 minuto parado, fazendo pouco. E é nessa transição aí de freestyle pra street, nesse vídeo da Plan B, que ele apresenta, por exemplo, o Flip Under Flip. Tem outro vídeo também da Plan B chamado Virtual Reality, que ele mostra, por exemplo, o Casper Slide e o Dark Slide. E tem uma trilogia, que eu acho que é a coisa mais famosa que o Rodney Mullen já fez, que é Day One Song versus Rodney Mullen. Foi uma série de 3 vídeos, tem o round 1, round 2 e round 3. E, tipo, o Day One Song vem, manda as manobras, e vem o Rodney Mullen meio que competindo e manda as dele também. Isso virou meio que uma competição, assim, que todo mundo queria ver o próximo, como é que ia ser. E no caso, eles quando fizeram, eles só tinham o primeiro, né? Só que a galera pediu tanto e queria ver tanto que eles foram e fizeram o segundo, e aí fez tanto sucesso que eles foram e fizeram o terceiro. Cara, e é um dos melhores vídeos mesmo. Tanto a parte do Day One Song quanto a parte do Rodney Mullen. Os dois são absurdos. E cara, o Dale Song, tipo, o Rodney, ele sempre foi marcado por esse estilo assim, né? Mas o Dale Song, ele tinha um estilo gangueirão, assim, agressivão, né? Hoje em dia ele é um lado mais criativo, assim, né? Tem a base bizarra, outro alienígena aí do skate, mas o estilo, assim, de manobra e tal mudou muito. E falando em mudanças aí, ó, o primeiro absurdo que a gente vai falar é que, mano, ele simplesmente mudou a base dele no skate. E ele sentia, tipo, não ele só sentia como é verdade, né? Naquela época não tinha, tipo, base e switch, não tinha muita coisa assim. Então o cara, ele ficava só andando de um lado só e acabava forçando muito uma parte do corpo. E como ele teve esse problema do fêmur, né, com a pelvis e tal, ele ficou preocupado porque ele forçava muito um lado do corpo dele só e ele simplesmente teve a brilhante ideia, a genial ideia, que só um gênio conseguiria fazer, que é o Rodney Mullen, de simplesmente parar de andar de regular e começou a andar na base goofy. E ele começou a andar muito bem. E não é tipo assim, ah, tô andando de regular, vou andar de goofy um pouquinho só pra variar. Não, ele parou, né? Parou de andar de regular e agora só andava de goofy. Como assim? Isso aí foi mó doideira. Imagina a mente da galera. E tipo assim, ele andava perfeito. Ele andava igual, mano. Se você for ver, tem os vídeos mais antigos dele que ele é regular e tem os outros vídeos que ele é goofy. E aí depois ele começou a andar nas duas bases, né? Mas por um tempo, por um bom período de tempo, ele era goofy. Então foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dos 10 absurdos do Rodney Mullen. Com certeza esse foi o real vídeo de absurdos, assim, porque o cara é muito bizarro, mano. Deixa aí também sugestão de outros vídeos que a gente pode fazer aqui no canal. O que vocês querem ver aqui nesse ano de 2022. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Obrigadão por ter assistido esse vídeo até o final. E é nóis. Valeu!